Tava lá deitado, eu, Senhor, eu quero ver um anjo, 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 Senhor. De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui, e o Espírito falou assim, pode virar, porque ele tá aí. Me deu um pavor. Então, Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, tire esse anjo daqui agora. de olho fechado? Eu de olho fechado, falei, tire esse anjo daqui. Você sentiu uma coisa Eu poderosa? sentia a presença E dele. medo? Um medo, um pavor terrível. Mas na Bíblia também fala, né? O pessoal fica com medo, não fica? Quando vê anjo, a pessoa não aguenta, ela cai. É. Passaram muitos anos, eu era novo convertido aí. Não, então não abriu o olho, não Não viu nada. abri, não vi. Passaram muitos anos, um dia eu estava na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar, fui para o meu escritório. Eu me dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus, eu comecei a sentir uma presença maligna. Vilela. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu sentia a presença dele. E aquilo foi crescendo de um tal jeito, e eu me lembrei daquela experiência que eu tinha pedido para Deus tirar. Naquela hora, eu falei, Deus, eu nunca mais eu vou temer. Porque eu sentia que por trás de mim, anjos de Deus estavam, mas eu sentia que na minha frente tinha um demônio. E que tava rolando algum tipo E eu de comecei batalha. a orar. Quanto mais eu orava, mais eu sentia a presença dele. Aí eu falei, eu lembro até hoje, eu falei, agora vai ao racha. Eu vou abrir o olho. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. E aí? Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele, Para. amarelado, uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. E ele falou com uma voz rouca comigo, uma voz grossa, dessas guturais, e começou a falar comigo. Eu entendi o que ele falava, eu falava em língua estranha, ele entendia o que eu falava. E qual que era o papo? E ele falava assim pra mim, eu vou fazer de você um bruxo muito famoso. Abandona isso aí, porque eu vou te engrandecer. E começou a falar comigo desse jeito, cara. E eu comecei a repreender, eu falei, eu jamais vou te servir, eu sempre vou servir a Jesus, eu sempre vou servir a Deus. Comecei orando, falando, e eu sabia que eu estava dizendo isso, e ele me tentando. Aí chegou uma hora eu senti que Deus estava me dando vitória, e ele foi levado para o fundo do meu escritório, entrou no meio da estante. Quando eu saí dali, andei um corredor grande, cheguei lá no meu quarto, a Lília estava de joelhos, ela falou assim, esse quarto está infestado de demônios. Ela não sabia de nada do que eu tinha experimentado. Mas eu vi com os olhos abertos. Foi a única vez que eu vi um demônio com os olhos abertos. Mas aquele dia eu senti a proteção de Deus. Então não te deu medo por causa disso? Porque os anjos estavam ali comigo. E eu já vi outras vezes anjos em que de relance, que eu chego num lugar, eu olho, eu vejo a presença dos anjos, mas de relance. Não assim, olhando Sei. como eu... Daquele lá, eu abri o olho e ele estava na minha frente. Entendeu? E muitas vezes Deus fala, vai por aqui. Entendi. Eu desvio. Aí acontece alguma coisa naquele caminho que eu ia. Então, os anjos, eles podem ser vistos pela fé. Porque a fé que abre o portal do mundo espiritual. Agora, tem pessoas que têm visão aberta. A Lilian, por exemplo, tem visão aberta. É, Direto. vê sempre. Vê, fala, ó, Deus me mostrou isso, eu vi isso. E aí é batata. Quando ela fala, eu já posso esperar, porque vai acontecer.